Olá, olá você assinante do meu canal do YouTube. Eu sou o Dr. André Caran, esse é o seu canal, o seu espaço no mundo da odontologia. Bem, eu quero agradecer de coração a você paciente, a você assinante que se inscreveu no meu canal, que vem colaborando com esse trabalho. Esse trabalho tem o intuito de esclarecer a você paciente, a você usuário do serviço da odontologia aí, mundo afora, não só aqui na cidade de Fortaleza, mas eu quero agradecer a você, a sua colaboração, a você que tem me mandado o seu e-mail, a sua dúvida, a sua ponderação, o seu questionamento. É através da sua participação que este canal existe. Então, de verdade, muito obrigado. E já com um mês de canal no YouTube, eu senti realmente a necessidade já de fazer o primeiro Dr. André Caran Responde, que no caso é esse vídeo. E trago aqui algumas questões, algumas perguntas dos assinantes do canal, referente a muitas questões que servirão para todos. Então, desta forma, esse é o primeiro André Caran Responde. Vamos às questões. Bem, é impossível responder todas as perguntas que me mandaram no e-mail, mas eu fiz uma seleção das mais importantes, não que as outras não sejam, mas eu fiz uma seleção das que mais se repetiram, vamos dizer assim, tá? Então vamos a elas. Regiane de Salvador pergunta: Dr. André Caran, parabéns pelo canal, muito esclarecedor e nunca visto antes aqui no YouTube um canal dentro da odontologia. Minha pergunta: qual a diferença entre palito de dentes e fio dental na higienização dos dentes? Obrigado e sucesso sempre. Obrigado, Regiane, pela sua participação. Bem, a diferença é enorme. O fio dental, ele deve ser utilizado pelo menos uma vez ao dia. Eu já falei aqui no vídeo anterior que é muito melhor utilizar a fita dental do que o fio dental, certo? Porque ela abraça mais os espaços interdentais, é de melhor introdução e por muitas vezes agride menos a gengiva. E promove uma limpeza mais eficiente a fita dental por abraçar mais a superfície dental. O palito de dentes nunca deverá ser usado, tá? Isso, sinceramente, deveria ser banido aí do comércio, porque o palito de dentes ele agride os dentes, ele não promove uma limpeza eficaz e ele, tocando na gengiva, vai promover o sangramento, a agressão à gengiva, tá? Então, esqueça, por favor, o palito de dentes, use o fio dental e preferencialmente a fita dental. Espero ter respondido sua pergunta. A Neide, daqui de Fortaleza, pergunta: e aí, doutor André, beleza? Beleza. Me diz uma coisa, posso colocar bicarbonato de sódio na pasta dental para fazer uma limpeza melhor dos meus dentes? A Neide, ela pergunta mais de uma coisa. Vamos à primeira questão. Se pode ser colocado bicarbonato de sódio na pasta de dente para promover uma limpeza melhor. Gente, vejamos. As empresas, elas já incorporam bicarbonato de sódio na pasta dental. Então imaginemos, se você coloca mais bicarbonato de sódio, já expliquei isso também, vai haver substâncias abrasivas em excesso, isso vai promover um lixamento, uma abrasão por fricção do esmalte dental, vai ocorrer um desgaste excessivo do esmalte dental e com o passar do tempo, você vai desenvolver uma sensibilidade crônica. O esmalte não se recompõe, então vai haver uma sensibilidade crônica e às vezes para o resto da vida, porque não há uma recomposição da estrutura do esmalte. Então não faça a incorporação do bicarbonato de sódio nas pastas de dentes. Eu já falei para não usar pastas de dentes para dentes sensíveis, para dentes brancos, que prometem dentes brancos, as whiteness que estão no mercado, porque elas têm um excesso de bicarbonato de sódio. Imagine só você,
Se você usa uma pasta de dente que promete dentes brancos e ainda bota bicarbonato de sódio, em pouquíssimo tempo você vai estar desenvolvendo uma sensibilidade dentinária dos dentes aí muito acentuada. E não há muito o que fazer se desenvolver essa sensibilidade por desgaste do esmalte. Então muito cuidado, nunca acrescente bicarbonato de sódio nas pastas de dentes, porque já contém bicarbonato de sódio. Segunda pergunta da Neide seria: posso colocar flúor na pasta de dente após a escovação com a pasta e escova, para escovar com flúor também após a escovação? Olha só, na pasta de dente já há o fluoreto de sódio, que é o flúor, né? Então não há necessidade, já temos o flúor na água de abastecimento, já temos o flúor incorporado muitas vezes na água que nós compramos para beber, água potável. E na pasta de dente não há necessidade de você comprar o flúor tópico, que deve ser usado restritamente pelo profissional, pelo odontólogo. Então, de forma alguma, faça isso. Você vai desenvolver uma bela fluorose. Fluorose, eu vou explicar mais pra frente, vai ter um vídeo só sobre fluorose, que é uma intoxicação por excesso de flúor. Poderá haver um manchamento dental de diversas unidades dentárias, e uma intoxicação mais séria. A literatura ela relata que óbito em algumas crianças que não têm um reflexo muito desenvolvido e que os pais fizeram o uso constante do flúor, e houve intoxicação de tal maneira que levaram essas crianças a óbito. Em casos menos graves pode desenvolver diarreia, ulcerações. Então isso não é brincadeira. Não compre o flúor em casas odontológicas. Infelizmente há casas que vendem produtos odontológicos para pessoas que não são dentistas, não respeitando a nossa profissão. Então não façam uso disso, não façam uso, porque você pode desenvolver uma bela intoxicação por excesso de flúor, tá bom? Que seria a fluorose. E a terceira pergunta da Neide: posso fazer bochechos com água oxigenada para clarear meus dentes? Gente, mais uma vez, não usem técnicas paliativas. Você vai fazer bochechos com água oxigenada, você vai causar ulcerações na sua mucosa, na mucosa oral. Você vai, primeiramente, diminuir a sensibilidade das papilas gustativas. Com o passar do tempo, você não vai sentir mais o gosto dos alimentos como sentia há algum tempo atrás. E também você poderá desenvolver ulcerações na sua mucosa, certo? Então não usem técnicas paliativas para substituir a consulta odontológica e substituir, sobretudo, o clareamento dental feito com dentista, feito com odontólogo. Não tentem técnicas paliativas, tá? Então jamais, Neide, usar bochechos com água oxigenada, por favor. Até porque a concentração da água oxigenada ela é muito menor, infinitas vezes menor do que o gel clareador, tá? Então jamais fazer isso. Não vai ter um clareamento eficaz e não é usado para esse fim. O Rafael, do Rio de Janeiro, pergunta: e aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Descobri seu canal por acaso, porque estava procurando sobre aparelhos estéticos, e desde então já me inscrevi e estou atento todos os sábados para a chegada dos vídeos. Olha que beleza! Esse tipo de paciente que acrescenta na odontologia. É um paciente interessado em aprender, interessado em conhecer mais. Muito obrigado, Rafael, do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Rafael. Pergunto: por que algumas clínicas não cobram consulta odontológica ou kit ortodôntico? E ainda, por que algumas clínicas não cobram pela colocação do aparelho para a ortodontia? Veja, isso é um grande absurdo. Imagine, tem uma parábola que você já deve ter escutado, Rafael, que não se paga pela rapidez do trabalho, não se paga tampouco pelo conserto do trabalho.
Por exemplo, deixa eu ser mais claro, você quebra um som, você tem um som em casa que você quebrou, e você leva para consertar e rapidinho o técnico em som, vamos dizer assim, poxa, foi só um parafusinho que ele ajeitou e rapidinho, em 5 minutos ele consertou, e ele te cobra aí R$100 pelo conserto do som em 5 minutos, e você vai indagar, poxa, você consertou o som em 5 minutos? Nossa, eu estou pagando R$100 por 5 minutos de conserto? Não, você está pagando R$100 pelos anos de curso que eu aprendi para que eu possa consertar o seu som em 5 minutos. Então vejamos, é um grande absurdo, infelizmente alguns profissionais não se valorizam. Então a consulta odontológica ela tem que ser cobrada, por quê? Porque o conhecimento tem o seu valor, você concorda? O conhecimento não foi de graça. O conhecimento te passado, que você adquiriu em longos anos de faculdade, especializações, mestrado, doutorado, isso não tem valor. O valor é muito maior do que o profissional paga para se especializar e se qualificar. Então veja que a pessoa chega, absorve todo o conhecimento, tem um diagnóstico do que precisa ser feito, um diagnóstico preciso do que precisa ser feito, e aquilo ali não tem um valor estipulado. Isso é um verdadeiro absurdo. Infelizmente tem profissionais que não cobram consultas, mas eu boto em questão aí a qualidade dessa consulta também, né? E por que algumas clínicas não cobram kit ortodôntico e tampouco aparelho para ortodontia? Bem, vejamos. A ortodontia normalmente, o tratamento ele demora muito tempo. Por quê? Porque o aparelho instalado ele vai promover micromovimentações dentárias que são muito sutis, muito lentas com o passar do tempo, certo? Então, gente, botem uma coisa na cabeça de vocês: não existe nada de graça no mundo. Ou você paga diretamente, ou você paga de forma embutida. Existe a má fé em qualquer ramo da nossa vida, em qualquer área em que se vai atuar. E na odontologia não é diferente. Algumas clínicas, infelizmente, elas divulgam: não cobramos o kit ortodôntico, não cobramos os exames, não cobramos a colocação do aparelho. E imaginemos que você tenha que passar 2 anos com o aparelho. E nessa clínica que você não pagou por estes serviços, eles deixam você passar 2 anos e meio, às vezes 3 anos, às vezes mais tempo. Para quê? Para que eles possam retirar o lucro que não foi cobrado da primeira vez, com o kit ortodôntico, com o aparelho, retirar esse lucro posteriormente através das manutenções. Então não há nada de graça. Desconfie dessas clínicas que não cobram consulta, que não cobram um serviço prestado, porque isso eles vão colher o lucro posteriormente. Você deverá passar X tempo com o aparelho, você vai passar X mais Y mais Z para poder, através das manutenções, eles retirarem esse valor em atraso, tá bom? Então desconfiem de coisas de graça, gente. Não há nada de graça, tá bom? Obrigado, Rafael, pela sua ponderação, pela sua questão muito importante. Keliane Andrade, de Camusim aqui no Ceará, pergunta: afinal, existe algum método caseiro para clarear meus dentes? Não existe método caseiro para clarear os dentes. Existem pessoas aventureiras que bolam coisas caseiras achando que vai clarear os dentes e na verdade estão se prejudicando, estão pondo em risco a sua saúde, tá bom? Não existe, Keliane. Mariana Duarte, daqui de Fortaleza, pergunta: uma pessoa com muita sensibilidade nos dentes pode fazer clareamento dental? Mariana, pode fazer clareamento dental sim. Agora ela vai desenvolver uma sensibilidade, é esperada uma sensibilidade nessa pessoa, mais acentuada, maior do que em outra pessoa que não tenha o quadro de sensibilidade. Mas não deixe de fazer o clareamento pela sensibilidade, já falei isso nos vídeos anteriores, tá certo? O flúor, que é o fluoreto de sódio, nitrato de potássio, bicarbonato de sódio, aplicação tópica profissional, não é esse bicarbonato de sódio que a colega aqui quis colocar na pasta dental, tá certo? Esses produtos, flúor, nitrato de potássio, bicarbonato de sódio, eles neutralizam a sensibilidade. Então, certamente, Mariana, você vai de repente ter que fazer as aplicações do laser, por exemplo, ou
clareamento caseiro em casa das plaquinhas e imediatamente já aplicar flúor com seu dentista ou nitrato de potássio para diminuir essa sensibilidade. Ela não vai deixar de ocorrer, ela vai ser bem diminuída, mas pode sim, tá bom? Interessante você ir ao seu dentista para averiguar o grau de sensibilidade que você tem, tá certo? Há coisas que só poderão ser feitas na consulta odontológica. Facundes Pessoa, de Recife. Doutor, nunca fui ao dentista porque tenho medo de dentista. Como faço para vencer esse medo? Interessantíssima essa pergunta, porque sempre os pacientes, é o que eu mais escuto e os colegas dentistas escutam com certeza. Doutor, odeio dentista. Morro de medo de dentista. Então, Facundes Pessoa, é o seguinte, o medo está aqui, amigo. O medo, ele existe, ele é importante que ele exista para, por exemplo, eu não atravessar a rua de olhos fechados. Eu não pular aqui de bungee jump, de paraquedas ali da cobertura, ser negligente com a minha vida. Tá entendendo? Então o medo ele é importante que ele venha a existir para que ele venha preservar a minha vida. Mas, amigo, você não põe a sua vida em risco no dentista. Você não está com a sua vida em risco. Você entende? Então, pare e pense. Quando você entra no avião, você desenvolve medo de avião. Por quê? Porque você imagina que aquilo ali vai explodir, que aquilo ali vai cair. Entendeu? Que você não vai chegar ao seu destino final. E, poxa, você chega ao seu destino final e você pensa, poxa, não me aconteceu nada. Então, aqui na clínica eu trabalho muito medo do meu paciente. Trabalho. Por quê? Porque o paciente chega achando que vai sofrer, que vai sentir dores, que porque ouviu a vizinha morrer de dor no dentista porque tratou um canal, ele vai também sentir muita dor. Então eu tento mostrar para o paciente, não é porque aconteceu um quadro doloroso com uma pessoa próxima, cada pessoa é individual, Deus nos fez individual, com as nossas peculiaridades, e assim o nosso limiar de dor é diferente, entendeu? Então a sua vizinha pode ter tido um quadro infeccioso muito grave, um quadro inflamatório muito grave, em que infelizmente aquela intervenção do odontólogo causou alguma dor a ela. Não significa que vai acontecer a você, entendeu? Então o medo, amigo Facundes, está aqui na sua cabeça. Eu daria o conselho de você encarar seus medos, encarar como um desafio, não deixar se vencer pelos seus medos, porque o medo paralisa, certo? E enfrente seus medos, seja de que origem for. Tem medo de dentista? Marque uma consulta com o seu dentista, exponha isso a ele, converse com ele, sinta, seja amigo do seu dentista e veja que não é esse bicho de 7 cabeças. Então o conselho mais plausível que eu tenho para te dar, Facundes, seria encarar seus medos e não ficar fantasiando, não ficar tornando-os maior do que eles já são. Tá bom, amigo? Péricles Moura, de Natal. Doutor, qual o melhor material para obturar os dentes? Resina ou amálgama? Bem, para quem não sabe, resina é aquele material restaurador branquinho da cor dos dentes, que está muito em moda, em evidência, porque todo mundo procura estética. E amálgama, aquele material, hoje em dia está um pouco em desuso, é muito usado em serviços públicos, mas na rede particular também tem. É um material que ele é um pouco mais resistente do que a resina, mas ele não é estético, mais usado em dentes posteriores. Vejamos a imagem. Observada essa diferença entre amálgama e resina, é importante, Péricles, atentar que o termo correto não é obturar. Obturar é um termo usado para endodontia. Endodontia, doutor, o que é isso? Endodontia é tratamento de canal, tá? Então, quando o paciente ele tem uma infecção, um quadro inflamatório de maneira irreversível no seu nervo dental, que fica dentro do canal do dente, o dentista vai extirpar, ou seja, retirar esse nervo dental, certo? E vai obturar com material selador este canal. A restauração, como o próprio nome diz, restaurar. Ela restaura a forma do dente, que foi ali abalado pela cárie,
a função, que é a função mastigatória, a função estética, a função de cortar os alimentos, forma função e estética, obviamente. Restabelecer, restaurar a estética do paciente, né? Então, o termo correto a ser utilizado é restauração e não obturação. Obturação é o termo para canal, para o selamento do canal onde fica o nervo. E não é correto usá-lo, esse termo, obturar, referindo-se à restauração. Então, a sua pergunta ficaria melhor sendo: qual o melhor material para se restaurar meus dentes, resina ou amálgama? Bem, a resina é muito mais estética, tá bom, Péricles? Mas o amálgama ele continua sendo muito mais resistente um pouco mais resistente do que a resina. Ele dura muito mais tempo. E o amálgama ele tem uma característica peculiar, que ele tem uma dilatação tardia. De que forma? Ele é colocado na cavidade que foi retirada a cárie pelo dentista e ele sofre uma dilatação dentro da cavidade. Ou seja, ele é colocado num tamanho X e amanhã ele vai estar com tamanho X mais 1, por exemplo. Isso é figura de linguagem, por favor. Então, ou seja, ele sofre uma dilatação, fazendo com que ele vede melhor, que haja um vedamento, uma vedação melhor das margens a serem restauradas, tá certo? E o amálgama tem essa vantagem, as pessoas procuram somente a estética. Dentes posteriores, o amálgama ainda é muito utilizado e deve ser utilizado porque nós precisamos de força, de resistência para as áreas mastigatórias, que são as regiões posteriores, de pré-molar para trás, tá bom? Pré-molar e molar. Mas a resina pode ser usada em dentes posteriores? Pode sim ser usada, tá certo? Existem as resinas híbridas, que elas são mais fortes do que as de micropartículas, que são as resinas mais estéticas. Mas deverá ser usado, indicado perfeitamente com o seu dentista. Bato na mesma tecla, visite o seu dentista. Visite regularmente o seu dentista. E por fim, eu escolhi a pergunta da Valdênia Silva de Fortaleza, aqui de Fortaleza, nossa conterrânea. Obrigado, Valdênia Silva, porque não foi uma pergunta na verdade, foi uma ponderação. Então eu escolhi como meu agradecimento a vocês, pacientes, que têm engrandecido este canal, que têm engrandecido nosso dia a dia clínico. Escutem só. Doutor André, quero agradecer a atenção do Senhor estar desenvolvendo esse trabalho educativo e esclarecedor em uma área tão linda que é a odontologia. Sei da seriedade do seu trabalho e respeito demais esta linda profissão. Com certeza trarei muitas questões, mas nunca terei o intuito de substituir uma consulta odontológica tão essencial. Parabéns, sucesso no seu canal e obrigado pelo trabalho, pelas informações preciosas que nos são passadas e pela sua dedicação aos vídeos e qualidade inquestionável dos mesmos. Valdênia Silva, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelas suas ponderações, pelos seus elogios, pela sua força, por você ser assim, um paciente considerado por nós dentistas um paciente exemplo, um paciente que sabe a importância da odontologia, um paciente que sabe diferenciar as coisas, não negligenciar a odontologia como infelizmente nós vemos tanto e tão tristemente hoje em dia, pessoas querendo negligenciar a odontologia. Então muito obrigado pelo respeito, pelo respaldo que você tem à minha profissão, à profissão dos meus colegas odontólogos. E com a sua mensagem, Valdênia, eu quero agradecer, estender os seus elogios, as suas ponderações a todos os meus colegas, agradecer por todos os meus colegas dentistas que não podem estar aqui agradecendo, mas eu quero agradecer em nome deles, tá bom? Muito obrigado a você, Valdênia, muito obrigado a vocês que mandaram essas questões. Esse foi o primeiro Dr. André Caran Responde, espero ter esclarecido algumas dúvidas. Continue a mandar o seu e-mail, a sua ponderação, as suas questões, a sua dúvida para o e-mail que aparece aqui
embaixo do vídeo, tá certo? Visite o meu site andrecaram.com. Mande a sua pergunta, a sua questão, sinta-se à vontade. Esse é o seu espaço, o seu canal no mundo da odontologia. Até o próximo vídeo, um grande abraço.